Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Você sabe que Mateus não é evangelho, Mateus é livro. Evangelho para a igreja só existe um evangelho, que foi aquele que o Cristo ressuscitado revelou ao apóstolo Paulo. Então, Mateus capítulo 7, versículo 21. E o tema da nossa mensagem de hoje é: nunca vos conheci. E diz assim o texto sagrado: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Ó Deus maravilhoso, Deus santo, Deus justo, nós graças te damos, meu Senhor, porque nós fazemos parte daquele povo que faz a vontade do Pai, daquele povo que se submete à palavra, daquele povo que ama obedecer aos teus decretos, que ama se submeter à tua santa vontade. Aqueles que naquele dia, quando o Senhor vier com os teus santos anjos e todos ressuscitarem num corpo glorificado, ouvirão da tua voz palavras inefáveis, ouvirão da tua santa boca a voz bendita que dirá: vinde, benditos do meu Pai, e tomai posse do reino que já vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, aleluia! Obrigado, meu Senhor, por este privilégio. Obrigado porque é o teu Espírito quem faz com que nós obedeçamos. É um privilégio, nós temos o teu Espírito em nós, o teu Espírito nos guiando, nos impelindo a fazermos a tua santa vontade. E que nesta noite nós possamos crescer um pouco mais no conhecimento da tua palavra, nós possamos ter mais maturidade espiritual, meu Deus, em nome de Jesus. Ensina-nos a tua verdade, porque nós te pedimos em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, igreja santa, igreja gloriosa de Jesus, povo que o Senhor mesmo escolheu dentre todos os povos da terra, diz a Bíblia Sagrada. É muito importante que nós entendamos qual é a marca registrada do verdadeiro Filho de Deus. Porque, irmãos, o Senhor Jesus está dizendo aqui nesta palavra que a marca registrada dos verdadeiros filhos de Deus não é o fato de você abrir a sua boca e dizer Senhor Jesus, Senhor Jesus. Não. Qualquer um pode abrir a boca e dizer Senhor Jesus. Também não é o fato de você profetizar, de você pregar a palavra, de você proclamar as verdades eternas. Não. Há muita gente que prega, há muita gente que anuncia a Bíblia e que não é filho de Deus. A marca registrada de um eleito, de um escolhido, de alguém que foi predestinado pelo Pai desde antes da fundação do mundo, não é o fato de expelir demônios, como muitos o fizeram antes da cruz do Calvário, antes do Senhor na cruz do Calvário derrotar Satanás. Também não é o fato de você operar milagres. Quantos que operam milagres nesse mundo e que não são filhos de Deus? Quantas religiões estranhas, quantas pessoas, algumas até mesmo usando a Bíblia, usando títulos religiosos, que operam milagres de fato e de verdade, mas que não é o fato de operar milagres que mostra que aquela pessoa seja de Deus. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui que haverá muitas pessoas naquele dia que Ele voltar, que terão feito todas essas coisas aqui. No entanto, quando Ele vier buscar o seu povo, buscar a sua igreja, com os santos anjos dos céus, ouvirão da sua boca a expressão dura e contundente: nunca vos conheci.
Nunca vos conheci como meus discípulos, nunca vos conheci como meus filhos amados, nunca vos conheci como as minhas ovelhas. Isto é muito duro, mas isto é a verdade da Bíblia. Porque, irmãos amados, quantos pregadores existem aí pelo mundo afora, ocupando púlpito de igreja, profetizando a palavra, empolgando multidões com os relatos da Bíblia, mas que apesar de profetizar, apesar de proclamar a palavra, eles não passam de nada, absolutamente nada diante de Deus. São como nada diante dos olhos do Pai. Por quê? Porque não fazem a vontade de Deus. Quantos escritores que escrevem acerca das coisas de Deus, quantos cantores de músicas sacras, músicas ditas evangélicas, que são admirados pelas multidões, né? Mas que apesar de serem admirados pelas multidões, apesar de cantarem, apesar de escreverem acerca das coisas da Bíblia, eles são pior do que nada diante de Deus, porque não fazem a vontade de Deus. Quantos que estão aí fora curando os enfermos? Nós não podemos negar isto, operando sinais, operando maravilhas, né? Quantos estão aí evangelizando com a Bíblia debaixo do braço, mostrando às pessoas qual é o caminho que conduz para a salvação, quando eles próprios não terão direito de entrar por esse caminho? Todavia estão pregando, estão evangelizando. Então você vê que o que vale para Deus não é aquilo que eu faço, não é aquilo que você faz. O que vale para Deus, na verdade, é aquilo que eu sou. Deus está muito mais preocupado com o que eu sou do que aquilo que eu faço. Porque se eu sou obediente, se eu faço a vontade de Deus, se eu me submeto, né, soberanamente, né, ao Deus soberano, então eu tenho direito à vida, eu tenho direito à minha salvação. Isto é a prova de que eu sou um filho amado do Pai. Nós estamos vendo então, biblicamente, que a coisa mais importante da vida qual é? Fazer a vontade do pastor da igreja, fazer a vontade da convenção da igreja, dos concílios. Não, a coisa mais importante da vida é fazermos a vontade de Deus. Não adianta assistir um culto, não adianta você cantar um hino, como nós cantamos ainda agora, não adianta você fazer parte de um coral, fazer parte do coro, ser um músico da igreja, não adianta você tocar um instrumento, não adianta você ser um diácono, uma diaconisa, até um pastor, se você não fizer a vontade de Deus. Não adianta absolutamente nada. Há pessoas neste mundo que têm a capacidade muito grande de fazer as mesmas coisas que os legítimos filhos de Deus fazem. Eles têm capacidade de aprenderem sobre predestinação, eles aprendem sobre a preexistência, eles têm a capacidade de aprender sobre todo o pacto da graça, mas eles não têm a capacidade de fazerem a vontade de Deus. Não tem. Esta capacidade só os legítimos filhos de Deus possuem, porque é uma capacidade que nos é imputada pelo próprio Espírito Santo. Nós, por nós mesmos, não teríamos esta capacidade. Então é esta gente que naquele dia o Senhor dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Pastor, e aqueles que fazem a vontade do Pai? São aqueles que Deus predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, desde antes da fundação do mundo. Então a Bíblia diz que Deus tem uma vontade, né? Porque Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Quer dizer que Deus tem uma vontade, e nós temos que fazer a vontade de Deus. Aliás, o próprio Deus, como eu já disse aqui antes, é Ele que nos impulsiona, através do Espírito Santo, a fazermos isso, a fazermos a vontade de Deus. Você quer ver como depende dele? No livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Confira, por favor, na tua Bíblia. Ezequiel 36, 27. Diz assim a palavra. Isso é Deus falando, viu? Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos,
guardeis os meus juízos e os observei. Olha só, quem é que põe dentro de nós o Espírito? É Deus. O que ele próprio faz nessa sua manifestação do Espírito Santo? Ele diz: eu farei com que você ande nos meus estatutos, eu farei com que você observe os meus juízos, que você guarde os meus juízos e os observeis. Agora você diz: pastor Carlos Magno, por que Deus tem esse direito tão absoluto sobre todos os seus filhos? Pastor, será que os filhos de Deus não têm o direito, não têm o livre-arbítrio de um dia decidirem a se negarem a fazer a vontade de Deus? Não, não existe esta possibilidade. Só se os filhos se tornassem algum dia, o que é absolutamente impossível, mais poderosos do que o próprio Deus. Houve um período da nossa vida que nós não fazíamos a vontade de Deus. Não fazíamos. Mas por que não fazíamos? Porque estávamos mortos em delitos e pecado. O pecado de Adão nos matou. O pecado de Adão nos separou de Deus. Nós estávamos mortos, não obedecíamos a Deus, era o inimigo de Deus. Mas tudo isto aconteceu porque Deus permitiu. Deus disse: olha, me apartei de vocês. Agora vivam aí a maneira de vocês, façam o que vocês quiserem, né? Porque vocês não têm mais a minha direção, vocês não têm mais a minha segurança, o meu guia. Fazíamos a nossa própria vontade, a vontade da carne. Olha só em Efésios capítulo 2. Efésios 2. Versículo 3 em diante. Veja o que diz o apóstolo: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quer dizer que outrora, né, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós fazíamos a vontade da carne, a vontade da nossa carne. Não havia o Espírito em nós, não estávamos submetidos ao Espírito Santo, né? Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza carnal, por natureza pecaminosa, filhos da ira, como também os demais. No versículo 4 ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quer dizer, agora, uma vez que Ele nos deu vida, uma vez que Ele imputou graciosamente o seu Espírito em nós, nós vivemos fazendo a vontade do Espírito Santo, que é a vontade de Deus. Pastor, mas o irmão ainda não respondeu objetivamente por que Deus tem esse direito absoluto sobre todos os seus filhos. Por que razão Deus tem esse direito? Por que o homem não pode se voltar contra Deus? Por que o homem não tem o direito de escolha, não tem livre-arbítrio? Ok, eu vou te responder. Salmo número 100. Vamos ao livro de Salmo. Aí você vai compreender por que Deus tem o direito e por que nós nos submetemos por inteiro a Ele. Salmo 100, versículo 3. O salmista diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Infelizmente, uma grande parte do povo evangélico não sabe que o Senhor é Deus. Não sabe, acha que o homem é que é Deus, que o homem é que manda, que o homem é que é soberano, que o homem é que decide, e que Deus tem que se submeter ao homem. O salmista diz: olha, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Olha, quem é que nos fez? Foi Deus. Nós pertencemos a quem? Nós somos propriedade de quem? De Deus. Nós somos o seu povo, nós somos rebanho do seu pastoreio, nós somos suas ovelhas. Então, em primeiro lugar, por que Deus tem esse direito absoluto sobre a vida dos seus filhos? Porque o Senhor é Deus. Diga: o Senhor é Deus. Segundo lugar, porque foi Ele que nos fez, não fomos nós que nos fizemos, foi Deus que nos fez. E a Bíblia diz: e dele somos. Diga: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Ora, uma vez que o Senhor é Deus, uma vez que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano, e foi Ele que nos fez,
Ele tem todo o direito, meu irmão. Ele tem a primazia. Ele tem o controle absoluto sobre as nossas vidas. Deus tem o direito legítimo de propriedade sobre nós. Nós somos propriedade de Deus. O direito de Deus sobre a nossa vida, você sabe, olha, é ainda muito maior, é ainda muito mais absoluto do que aquele direito que o oleiro tem sobre a massa, sobre o barro. Você sabe por quê? Porque o oleiro, ele pode pegar o barro e fazer um vaso para honra, um vaso para desonra. Ele tem esse direito. Só que o direito de Deus é muito maior. Porque o oleiro, para fazer o vaso, ele depende do barro. Ele não fez o barro, Deus fez o barro, meu irmão. Deus tem o direito absoluto. Ele tem direito sobre todas as coisas. Olha, meu irmão amado, eu vou te dizer uma coisa. Aceita viver nesse mundo, aceite ser nesta terra aquilo que Deus deseja que tu sejas. Se Deus fez você uma pessoa de uma capacidade maior do que outras pessoas, dê glórias a Deus por isso, glorifica a Deus por isso. Mas se Deus te fez uma pessoa de uma capacidade menor, de uma capacidade inferior do que aquilo que você desejaria ser, irmão, te conforma com aquilo que Deus quer que você seja. Aceita ser aquilo que Deus desejou para você. Então a Bíblia diz, foi Ele que nos fez, foi Ele que nos criou. Olha, por exemplo, se nós criamos alguma coisa, se o homem cria alguma coisa, por exemplo, se ele cria alguma coisa para usar na sua profissão, o marceneiro, por exemplo, ele criou o serrote, fez a criação do serrote, né? O pintor, o pincel para pintar, o médico, ele criou o bisturi para poder fazer a cirurgia. Como é que acontece? Se, por exemplo, se qualquer um desses instrumentos, ou o serrote para o carpinteiro, ou o pincel para o pintor, ou o bisturi para o médico, se esses instrumentos que ele criou não se tornassem úteis para o propósito para o qual eles foram criados, o que o homem faria? De imediato, jogaria fora, se descartaria, diria, não adianta, o que eu vou fazer uma coisa que não se submete à minha vontade, não serve para os meus propósitos? Então, a mesma coisa acontece conosco, meu irmão. Deus tem o direito ao nosso serviço, Deus tem o direito à nossa obediência, porque foi exatamente para este propósito que Deus nos criou. Imagina, o homem criou um serrote para serrar e o serrote disse, não vou serrar, não quero serrar. Como é que era possível isto? Mas eu criei você para serrar, rapaz, mas eu não vou serrar. Seria exatamente a mesma coisa? Só não reconhece isto, meu irmão. Os únicos que não reconhecem esta verdade são os filhos do diabo. E você sabe por que eles não reconhecem? Porque eles sentem inveja. No íntimo, eles sentem uma inveja violenta de não serem escolhidos de Deus, de não serem ovelhas do seu rebanho, de não fazerem parte do povo do Senhor. Por isso que eles não reconhecem, eles não se submetem. Veja o que diz Deuteronômio, por favor. Lá no início do Velho Testamento, livro de Deuteronômio, capítulo 14. Deuteronômio 14, versículo 2. Então diz assim a palavra: porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu. Olha, é Deus que escolheu, meu irmão. Não fomos nós que escolhemos, foi Ele que nos escolheu. O Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. Você vê? Deus nos escolheu. Dentro de todos os povos que há nesse mundo, há um povo que Deus predestinou em amor para serem quem? O seu povo próprio. Propriedade exclusiva de Deus. Ovelhas do seu rebanho, diz a Bíblia Sagrada. O Salmo 144. Veja no Salmo 144, tem mais coisas preciosas sobre isto. Salmo 144, versículo 15. O salmista disse assim, está na página 846 da minha Bíblia do altar. Se você tem esta Bíblia grande, de letras gigantes, está na página 846. Ouça as palavras do salmista. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Olha, o povo, meu irmão, que tem a sua vida sob o controle absoluto de Deus, a Bíblia diz, é bem-aventurado.
Bem-aventurado é aquele que tem o privilégio de Deus colocar dentro dele o Espírito Santo, de Deus tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, de Deus lhes dar Espírito novo, e de Deus dizer: eu mesmo farei com que andeis nos meus caminhos, obedeçais a minha palavra, te submeta aos meus decretos. Esse bem-aventurado é aquele a quem assim sucede. Porque aqueles a quem isso não sucede, eles morrem, eles nascem, passam por este mundo e morrem em desobediência a Deus. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Isso não sucede com todos os povos, não. É por isso que há pessoas, meu irmão, que não podem obedecer a Deus. Eles não podem obedecer a Deus. Eles não podem fazer a vontade de Deus, não podem ser fiéis nos dízimos, não podem ser fiéis nas ofertas, eles não podem ser fiéis na frequência à igreja. Você já observou que dentro das próprias igrejas há pessoas que às vezes passam a vida inteira dentro da igreja, a Bíblia debaixo do braço, diz que são crentes, mas que não conseguem se submeter a isso. Não conseguem, não podem. Estas coisas só podem ser feitas, meu irmão, quando o Espírito Santo de Deus efetua em nós o quê? O querer e o realizar. É Deus que efetua em você, é Deus que efetua em mim o querer e o realizar. E quando Deus efetua até a tua frequência ao culto, é Deus que faz. E se por um motivo justo você não puder estar na igreja, você fica numa agonia, sabe? Ai meu Deus, como é que não pude estar hoje? Sabe, você fica, parece que está com febre, parece que tem alguma coisa te inquietando. Quando Deus não efetua, ou está aqui ou não está, é a mesma coisa. Se a pessoa está tudo bem, se amanhã ela não quiser vir, ela não sente falta, é a coisa mais natural do mundo. E tem mais, esta obediência a Deus é incondicional. É uma obediência total, é uma obediência irrestrita. E vou dizer para você uma verdade, meu irmão: não é uma obediência forçada, não é uma obediência por interesses, não é uma obediência por medo. Porque tem pessoas que fingem obedecer, mas na verdade não obedecem. Elas estão obedecendo por medo. Não estão obedecendo, estão sendo forçadas a obedecer. Sabe? Se você não fizer, o diabo te pega. A pessoa: então eu vou obedecer. Na verdade, ela não se dissesse: o diabo não te pega, não obedeceria nada. Se você não fizer isto, se você não vier à igreja, perdeu a salvação. Ela vai para a igreja, não está com a mínima vontade de igreja, mas ela vai porque está debaixo de um medo, né? É igual a pessoa que põe um revólver na tua cabeça e ela diz: fica de joelho. Você fica. Você não quer ficar, você tem que ficar, meu irmão. Senão ela vai atirar na tua cabeça, vai explodir a tua cabeça. Irmãos, é diferente com os filhos de Deus. Nós obedecemos a Deus porque nós sabemos que o Senhor é Deus. O salmista disse: sabeis que o Senhor é Deus. Então, se eu reconheço Deus como Deus de verdade, então eu obedeço à vontade de Deus, eu me submeto à sua santa vontade. E vou dizer uma coisa: para eu obedecer a Deus, para você obedecer a Deus, para os verdadeiros filhos de Deus obedecerem, eles não precisam de explicação. Você obedece sem questionar, sem ficar querendo saber por que eu tenho que fazer isso, por que eu tenho que fazer aquilo. Porque tem gente que questiona, né? Tudo quer saber: por que Deus mandou fazer isso? Mas por que Deus quer assim? Por que Deus determinou? Irmãos, nós obedecemos sem precisar de nenhuma razão para obedecer. Não precisa. O fato de Deus ser Deus já é motivo mais do que suficiente para que nós nos submetamos a Ele. Aliás, desde o princípio que foi assim. Deus nunca deu razão a ninguém do porquê ter que obedecer. A razão é porque eu sou Deus e pronto. Se eu sou Deus, você me reconhece como Deus, me obedeça. Você quer ver só? Gênesis capítulo 2, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 2, versículo 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás.
Então veja, por que Adão não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Qual era a razão, qual era o motivo que ele não podia comer? Sabe qual era a razão? Simplesmente porque Deus proibiu. Deus proibiu e fim de papo, está proibido. A partir do momento que Deus disse, não pode comer, se ele desobedecesse a Deus, estaria pecando contra Deus. Na hora que Deus determina, meu irmão, se você fizer o contrário, passou a ser pecado. Veja que Deus não deu nenhuma razão quando ele disse aqui, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não deu nenhuma razão. Deus deveria, na realidade, ser obedecido simplesmente porque Ele é Deus. Deus está dizendo, você me obedeça porque eu sou Deus e ponto. Não precisa dar razão, não precisa dar motivo. A mesma coisa foi no que diz respeito aos 10 mandamentos. Você sabe a história dos 10 mandamentos, né? Por que razão os israelitas deveriam se submeter àquela lei moral que Deus entregou a Moisés? Qual era a razão? Por que motivo tinha que ser daquela forma? Você quer ver a razão? Êxodo capítulo 20. É porque tudo tem que ter um porquê, né? Por que tem que obedecer? Por que tem que obedecer esses 10 mandamentos? Êxodo 20, versículo 2, é o livro seguinte. No versículo 2 está a razão. Eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. Eu sou o Senhor teu Deus. Olha, meu irmão, nesta palavra Deus, esta palavra Deus, aqui estão todas as razões mais importantes e mais justas para que nós obedeçamos totalmente à vontade de Deus. Ponto. Esta é a razão, porque Ele é Deus. Os ímpios não se curvam diante desta verdade. A Bíblia diz que eles foram postos neste mundo para a desobediência, mas nós fomos postos para quê? Para obediência a Deus. Nós fomos postos para obedecer. O ímpio diz que tem livre-arbítrio, que Deus não pode mandar na vontade do homem, que é o homem que decide, que Deus tem vontade, mas no final das contas, o que prevalece é a vontade do homem. Não é isso que você ouve toda hora e todo instante aí, ou não é? Pastor, mas isso não é uma realidade, um livre-arbítrio? Não. O ímpio procede assim, porque Deus determinou que ele procederia assim. Isso é uma determinação de Deus. Em 1 de Pedro, lá no final da Bíblia, caminhando para Apocalipse, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Por isso, quando eu vejo alguém ouvir a graça de Deus, explicou, mostrou, remostrou, provou, comprovou, e a pessoa continua, não aceito, eu tenho livre-arbítrio, eu já estou, a minha mente já está aqui, eis aí um filho do diabo, eis aí um demônio revestido de... É verdade, porque enquanto não tem conhecimento, tudo bem. Não tem conhecimento, não conhece, a pessoa está enganada, está iludida, né? Mas depois que vê, né? Prova provada e continua contra Deus. Olha só, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente. Sendo desobediente por quê? Porque tem livre-arbítrio para desobedecer? Não, para o que também foram postos. Não é que ele tem livre-arbítrio, não é que a pessoa tem o direito de desobedecer a palavra. Não, a Bíblia diz, eles foram postos neste mundo para serem desobedientes a Deus. Deus o pôs para isso. Pastor, mas por que Deus colocou gente nesse mundo para desobedecer? Vamos ver isto em Romanos capítulo 9, Romanos 9, versículo 22. A palavra predestinada de sabedoria diz assim: que diremos, pois, se Deus, olha, tudo é Deus, viu? Querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou, e tem suportado, né? Com muita longanimidade, com muita paciência, os vasos de ira preparados para perdição. Quer dizer, Paulo disse, olha, que diremos, pois? Se Deus, que é soberano, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição. Quer dizer que Deus suporta, Deus os pôs neste mundo para que Deus pudesse mostrar a sua ira neles e dar a conhecer
o seu poder. Mostrar que Ele é que é Deus, que Ele é que é soberano, que Ele é que é o Senhor. Eu quero mostrar um exemplo na Bíblia de um vaso de ira preparado para a perdição. E este exemplo aqui é uma espécie, como se fosse um representante de todos os outros vasos de ira que existem nesta terra, que está lá no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia Sagrada, no capítulo 5, versículo 1, que é Faraó no Egito. Êxodo 5, este é um exemplo. Essa é a amostra grátis de todos os outros que vieram depois dele. Êxodo 5, versículo 1. Diz assim a palavra: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: Quem é o Senhor, para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então veja só, primeira coisa, Deus mandou lá Moisés e Arão, e Deus disse: olha, fala com o Faraó e diz assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa aí o meu povo, deixa aí o meu povo. Não foi dada nenhuma razão, não foi dado nenhum argumento a Faraó. A única razão era: assim diz o Senhor. Esta é a razão, Faraó, porque eu sou Deus. Deixa aí o meu povo, assim diz o Senhor. Você vê, olha, Faraó entendeu tão bem esta razão, que a primeira coisa que ele fez foi retrucar: quem é o Senhor, para que eu lhe ouça a voz? Quem é Ele? Quem é este Deus aí, que eu tenho que me submeter a Ele? E a partir daqui começou, sabe? Ficou Faraó de um lado, Deus do outro, e os dois se enfrentando. Pastor, mas este exemplo que o irmão está mostrando não é exatamente a prova de que o homem tem livre-arbítrio, de que o homem é que decide se faz ou se não faz a vontade de Deus. Está aí, Faraó usou o livre-arbítrio. Faraó disse: não deixo, não faço, e ponto final. Não, muito pelo contrário. Isto aqui é exatamente a prova absoluta e definitiva de que Deus é soberano, que o homem só pode fazer aquilo que Deus determina. Vamos ver isso, Êxodo capítulo 4, versículo 21, está aí de lado. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Deus disse: olha, você vai lá, você vai fazer uma porção de milagre, uma porção de coisa, mas eu que sou Deus, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que ele não deixe o meu povo embora. Eu lhe endurecerei o coração. O que Paulo disse lá em Romanos? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Não foi isso que ele falou? Olha só, Êxodo 7, vira 2 páginas à frente. Êxodo capítulo 7, versículo 2. Tu falarás tudo que eu te ordenar. Estava falando com Moisés, Deus. E Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá. Olha, Faraó não vai te ouvir, não é porque ele tem livre-arbítrio, não é porque ele pode resistir a mim, é porque eu vou fazer com que ele não me obedeça. Eu vou endurecer o coração dele, porque eu quero manifestar nele a minha ira. Eu quero dar a conhecer o meu poder, mostrar que eu sou Deus e não há outro nesse mundo, rapaz. E eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Mais adiante do capítulo 11, você vê? Não era que Faraó teve livre-arbítrio, não é que Deus disse: eu vou endurecer o coração desse rapazinho aí. Ele é um vaso de ira, ele é um demônio encarnado. Eu permiti que ele assumisse um corpo de carne, para que eu manifestasse nele a minha ira. Já manifestei quando ele estava apenas em forma de espírito, como anjo rebelde, mas agora eu vou manifestar num corpo de carne para vocês verem. E vou também dar a conhecer o meu poder. Êxodo 11, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés:
ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Então veja só, Deus, ele deu a conhecer o seu poder. Ele disse, olha, eu vou mostrar que eu que sou poderoso. Você vai lá, ele não vai deixar ir. Vou mandar 10 pragas, uma após a outra. Cada praga que vier, Moisés, você vai falar com o Faraó, deixa o meu povo, ele vai dizer, não deixo. Aí você faz outra praga, ele vai dizer, não deixo. Quando chegou na última, Deus disse, olha, vou mandar só mais umazinha. Só para mostrar que eu sou o poderoso. Só para mostrar que eu tenho poder de verdade. Então, depois dessa última praga, aí ele vai deixar vocês irem. Aí eu vou mexer no coração dele e ele vai se render a mim e vai dizer, deixa aí este povo de uma vez. Então Deus manifestou o quê? O seu poder. Mas Paulo disse que os vasos de desonra, os vasos de ira preparados para a perdição, foram postos neste mundo. Deus os colocou neste mundo para também manifestar neles a sua ira. Pastor, o irmão já mostrou Deus manifestando o poder, controlando o coração de Faraó, fazendo o que Deus quer, o que Deus não quer, só deixou o povo ir no dia que Deus disse, agora vai deixar. Mas como é que Deus manifestou a sua ira? Ok, Êxodo 14, Êxodo capítulo 14, versículo 4 em diante. Deus disse, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Olha, Faraó, veio a última praga, Faraó disse, pelo amor de Deus, Moisés, agora eu me rendo. Porque Deus foi lá e amoleceu o coração, disse, agora larga, rapaz, libera o meu povo. Moisés, leva esse povo, tira essa gente daqui, eu não aguento mais esse Deus de vocês. Esse Deus de vocês está acabando com a minha nação, ele está vindo sobrevir sobre a nossa vida, tantos problemas. Leva esta gente de uma vez por toda, tira todos eles daqui. E o poder de Deus foi tão grande que Deus ainda disse assim para o povo de Israel, olha Moisés, manda o meu povo pedir aos egípcios riqueza, manda pedir ouro, pede a ele objeto de ouro. E o povo pedia, os egípcios davam. Saíram de lá carregados de ouro, meu irmão, cheio de tesouro. Você vê como é que Deus é poderoso? Mas aí depois que o povo saiu, aí vem essa história aqui. Deus disse a Moisés, olha, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram, que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Você vê? Deus disse, olha, vou amolecer o coração, ele vai deixar vocês irem. Quando vocês estiverem fora, eu vou endurecer de novo e vou fazer eles se arrepender. E vou fazer que eles sintam vontade de perseguir vocês e sinta desejo de trazê-los de volta para o Egito. Mas aí eu vou ser glorificado neles. E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Então, de repente, Faraó disse, opa, o que eu fiz? Onde é que eu estava com a cabeça? Meu Deus, o que aconteceu? Como é que eu permiti que esse povo saísse? Será que eu fiquei maluco? Será que de repente eu fiquei meio debilóide? Ele não sabia que era Deus. Ele não sabia que Deus dizia, olha, eu que controlo a tua vontade, rapaz. Você só pode fazer o que eu mando. Você é filho do diabo, mas você está no meu controle absoluto. Você não faz o que quer, o que não quer, não. Você só faz aquilo que eu permito você fazer. Agora eu vou endurecer o coração, vai lá. Eu vou lá atrás dele, pegou todos os carros do Egito, as carruagens, os soldados, toda a sua força de guerra e partiu em busca do povo judeu. Vou trazê-lo de volta. Eles, vai lá, você vai ver o que você vai trazer. Olha o versículo 27. Você sabe a história do Mar Vermelho, né? Chegaram diante do Mar Vermelho, Deus conduziu o povo pelo mar. Por isso que eu digo para você uma coisa, olha meus irmãos, mesmo quando surgem tribulações na nossa vida, se você é de Deus, você tem sempre que abrir a tua boca e dizer, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O povo de Deus não crê nisto. O povo de Deus, na sua grande maioria, como não é ensinado, nós falamos sobre isso hoje de manhã, aqui na igreja, quando vem uma dificuldade, começa a murmurar, começa a se lamentar. O povo judeu fez a mesma coisa, mas havia um propósito de Deus. Tudo tem um propósito, meu irmão, nada acontece por acaso.
Às vezes Deus usa uma tribulação, usa um problema, uma dificuldade. Às vezes é para te disciplinar, é para treinar você. Às vezes Deus está, moldando o teu caráter segundo a sua santidade. Então chegou e de repente o mar vermelho. E o povo disse: ó, Moisés, como é possível? Nos tirou do Egito e agora estamos aqui diante desse marzão imenso aí. E olha lá a poeira, lá vem Faraó com os soldados, estamos perdidos. Ou vamos voltar outra vez escravo. Moisés orou a Deus, disse: Moisés, estende a mão aí, divide esse marzão aí, rapaz, que eu sou o Deus Todo-Poderoso. O mar se abriu, o povo de Israel passou a pé enxuto. E aí chegou os egípcios, né? E Deus disse: entra pelo mesmo caminho, vai lá, vai que é uma boa. Olha aí, tá vendo aí essa maravilha, o mar aberto, caminha também junto com o povo, vai lá, vai atrás do povo. E eles emburacaram com tudo. Olha o que aconteceu. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, o povo já tinha passado todo, estavam todos os egípcios no meio do mar. E o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Aleluia. Olha, nem ainda um deles ficou, meu irmão. O que Paulo disse? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, Deus disse: olha, eu já dei a conhecer o meu poder, eu já mostrei que eu é que sou Deus, que eu faço o que eu quero, eu faço a minha vontade prevalece, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Deus que governa as nações, já mostrei que eu sou o poderoso, mas agora eu vou manifestar a minha ira. Você vai ver como é que eu vou mirar contra esses filhos do diabo. Quando eles entraram no meio do mar, Moisés estende a mão, e o mar, não sobrou nem umzinho de Faraó, meu irmão. Nenhum soldado escapou. Todos morreram afogados no mar vermelho. Quando Moisés fez o cântico de Moisés, no capítulo 15 de Êxodo, no versículo 6, versículo 3, Moisés disse assim: o Senhor é homem de guerra. Aleluia. Olha, o nosso Deus, meu irmão, é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. Olha, todo aquele que imagina que tem livre-arbítrio, que fica teimando: oh, porque sou eu que mando, eu que faço a minha vontade, é mentira. Pastor, mas morre desobedecendo porque foram postos para desobedecer. Mas no final, o mar vai fazer assim, sobre ele. No final eles ouvirão uma voz: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Porque eu sou Deus Todo-Poderoso. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Veja, o poder sobrenatural de Deus é glorioso, é maravilhoso, despedaça o inimigo. Olha, meu irmão amado, Igreja Santa de Jesus, quem faz você vir à igreja, quarta-feira está aqui na igreja, está no culto, quem faz você sentir esta vontade de fazer seminário, de estudar a Bíblia, quem faz você sentir esta sede pela palavra, quem faz você vir domingo de manhã, voltar para casa, almoçar, tomar um banho, tirar um cochilinho rápido, opa, deixa eu ir logo para a igreja, uma vontade que você não domina, isto é o próprio Deus, isto é Deus, meu irmão. Pastor, por que ele não faz na vida do outro lá? Porque ele só faz na vida dos seus filhos. Por isso que o salmista diz: bem-aventurado é o povo a quem assim sucede. Tu és um bem-aventurado se tu sentes este controle de Deus, se tu sentes esta vontade poderosa de Deus na tua vida, tu és um bem-aventurado, meu irmão, porque não é em todos que Deus faz isto. Tem gente que até diz: oh, você sabe que eu sinto vontade de ir, mas não consigo ir. Eu não consigo ir para a igreja, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo estar em todos os cultos, porque Deus não está trabalhando. É Deus quem endurece o coração, é Deus quem amolece o coração. Olha, é Deus quem traz, é Deus quem leva, é Deus quem abaixa, é Deus quem levanta, é Deus quem cura, é Deus quem fere, tudo é Deus. Então, bem-aventurado é o homem a quem o Espírito de Deus torna-o obediente. Bem-aventurado, tu és um bem-aventurado, meu irmão. Eu me sinto um bem-aventurado, um homem feliz, porque o Espírito de Deus me fez um homem obediente a Deus.
E todo homem que é obediente a Deus, todo ser de carne que é obediente a Deus, ele é uma pessoa forte, ele é livre, ele não recua diante de nenhuma circunstância deste mundo. Nada faz ele recuar. Todo filho de Deus, ele é obediente, ele é perseverante, ele vence todos os obstáculos. Por quê, meus irmãos? Olha, aqueles que obedecem a Deus não podem ser vencidos. Diga, aquele que obedece a Deus não pode ser vencido. Eu esperava que você dissesse amém, glória a Deus. Ou esta palavra não te sensibiliza? Ou esta palavra não faz o teu espírito se regozijar por dentro? Então todo aquele que obedece a Deus não pode ser vencido, não recua. Pode aparecer gigante, pode aparecer muralha, pode aparecer o diabo, Satanás, o inferno, ele não recua, ele vai em frente, meu irmão. Nada o impede de vir à igreja, não tem desculpa. Oh, mas eu estou cheio de problema. Isso é mentira. Porque você pode estar cheio de problemas, mas Deus faz você vir em nome de Jesus. Veja os apóstolos, veja os mártires da igreja, no início da igreja, na reforma da igreja, né? Veja que diante de um mundo hostil, diante de 1001 hostilidade, eles avançaram, eles foram em frente. A igreja primitiva, meus irmãos, dentro da sua fraqueza, porque aos olhos humanos era uma igreja fraca, não tinha poder financeiro, não tinha poder político, era uma igreja pobre. Dentro da sua insuficiência, ela lutou com garra contra a filosofia, contra a riqueza, contra toda a tirania e contra todos os poderes da Roma pagã. Uma luta árdua, uma luta violenta, meus irmãos. Mas no final, o fraco superou o forte. O ignorante derrotou o sábio, meu irmão. No final prevaleceu aqueles que fazem a vontade de Deus. Por isso eu queria que você gravasse no teu espírito esta palavra. Aqueles que fazem a vontade de Deus não podem ser vencidos, meu irmão. Não podem. Olha, se tiver que levar uma geração inteira para que esta verdade da graça de Deus seja escutada por este mundo, meu irmão, olha, que leve uma geração inteira. Que leve uma geração inteira. Se tiver que levar 100 gerações, que leve 100 gerações. Contudo, eu digo para você uma verdade: a obra será feita, meu irmão. A obra será feita, a verdade será pregada neste mundo, os ídolos criados pelos homens cairão por terra, meu irmão. A verdade de Deus prevalecerá, os falsos profetas serão vencidos e a graça de Deus triunfará em nome de Jesus Cristo. Esta é a vontade do Deus soberano. Esta é a vontade do Deus soberano. Ele disse: a minha vontade, eu farei toda a minha vontade. Aleluia. No final das contas, sempre prevalecerá os desígnios predestinados de Deus. Por isso que ninguém pode te arrancar das mãos de Deus. Ninguém. Não pode, não perde salvação, o demônio não te pega, não existe isto mais. Uma vez nas mãos de Jesus, nas mãos de Jesus para sempre. Pastor, mas eu conheço uma pessoa que se perdeu porque não estava nas mãos de Deus. Mas estava na igreja. Está na igreja uma coisa, está nas mãos de Deus é outra. Qualquer um pode entrar aqui no templo. Pode entrar uma mãe de santo, um pai de santo, pode entrar um adúltero, pode entrar um traficante, e a pessoa pode botar a Bíblia debaixo do braço e pode continuar fazendo tudo que não presta. Ela não era de Deus. Não é o fato de estar na igreja que prova que é filho de Deus. O que prova que é filho de Deus, Jesus disse, é aquele que faz a vontade de meu Pai. Isto é que prova. Botar uma bíbliazinha desta aqui embaixo dos braços, qualquer um pode botar. Qual é a dificuldade? É só ir aqui na sociedade bíblica e comprar uma. Botar um palitozinho, abrir a boca e dizer, Pai do Senhor, irmão. Qualquer um pode fazer. Quem é que não pode fazer isso? Abençoado, predestinado, mais do que vencedor. Qualquer um pode dizer isso. Qualquer um. Agora, fazer a vontade de Deus, se submeter à palavra, meu irmão, dom a quem doer, custe o que custar, só aqueles em quem o Espírito de Deus habita.
para sempre, em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse à igreja nessa noite, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, em nome do Senhor, aleluia. Dê glória a Deus, glorifique ao Deus bendito. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Oh, meu Senhor e Rei. Como é glorioso, meu Deus, nós compreendemos esta verdade. Como é bom saber que não depende de nós, depende do Senhor. Como é bom saber que ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Não é a minha vontade, não é o meu querer, não é o meu livre-arbítrio, não. É a tua vontade soberana. Nós fomos postos neste mundo para a obediência. Mas há aqueles que foram postos neste mundo, diz a Bíblia, para tropeçar na palavra, para ser desobediente, para lutarem contra Deus. Deus endurece o coração. Deus diz: olha, você é um vaso de ira, luta contra mim, vamos lá, fica contra. Diga que não crê, diga que não acredita, diga que não se submete, diga que o diabo está solto, diga que eu não venci Satanás. Vai fazendo, porque eu quero manifestar em você a minha ira. Eu estou endurecendo teu coração para isso mesmo. Eu vou manifestar a minha ira e vou mostrar a você o meu poder. Que eu sou o Senhor e não há outro. Graças a Deus, meu Pai, que nós compreendemos esta palavra. Hoje eu entendo, meu Deus, por que tantos planos meus frustraram-se. Por que tantos projetos meus não deram em nada. Porque não era a minha vontade que tinha que prevalecer, mas a tua santa vontade. A minha vida está em tuas mãos. É o Senhor que determina o meu caminho. É o Senhor quem guia os meus passos. É o Senhor quem criou em mim esta paixão, este desejo, Senhor, incontido pela Bíblia. Essa vontade de todos os dias devorar a tua palavra, comer a tua palavra, Senhor, como um alimento delicioso. É o teu Espírito que criou em mim esta coragem, esta intrepidez, de ainda que todo o sistema profano seja contra, eu não recuar. Como tu fizeste com os grandes servos de Deus do passado, os grandes mártires da igreja, que não recuaram diante do paganismo, não recuaram diante do misticismo, ainda que o mundo inteiro lá fora se mostre poderoso, no final, o fraco vence o forte. No final, o ignorante vence o sábio. Aquele que não é, vence aqueles que pensam que são. No final das contas, a vontade soberana de Deus é que prevalece. Se você ouve a graça e você fica, vou ou não vou, quero ou não quero, e não larga a lei, e continua, olha, é porque Deus não criou em você o desejo. Quizás você não seja um eleito dele. Quizás Deus mesmo não vai endurecer, vai ficar na lei mesmo. Você não é remanescente, você não é semente santa. Às vezes as pessoas, mas como é que pode? Fulano ouve e não toma decisão. Mas não é a pessoa que toma decisão, é Deus que toma decisão, meu irmão. Tem gente que ainda não aprendeu isso. Eu não entendo. Não entende? Está claro na palavra. Pastor, por que tem gente que ouve e no mesmo dia dá um pontapé na lei e joga tudo para o alto e abraça a verdade? Eu farei. Eu vou fazer com que você ande nos meus caminhos, com que você creia, com que você obedeça. Não é você, não sou eu que decidi, não é Deus que decidiu. Tudo parte de uma decisão soberana de Deus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, aleluia.